Os 10 animais extintos que a ciência quer trazer de volta. Imagine ouvir, em um laboratório silencioso, o batimento cardíaco de um animal que não deveria mais existir. Imagine ver olhos que o tempo apagou há milhares de anos se abrirem novamente, não em um filme, não em um livro, mas na vida real. A desextinção não é mais uma ideia distante, é uma prática científica em andamento. E ela carrega consigo a promessa e o peso de reescrever o passado. Hoje, vamos atravessar essa fronteira delicada. Vamos conhecer os 10 animais extintos que os cientistas querem trazer de volta e o que está sendo feito, agora mesmo, para tornar isso possível. Prepare-se para uma viagem onde ciência e memória se encontram e onde o futuro começa olhando para trás. 1. O lobo terrível, o retorno do predador que desafiou o tempo. O lobo terrível não era apenas um lobo maior, era um símbolo da brutalidade e imponência da Era do Gelo. Com quase 70 quilos e mandíbulas capazes de esmagar ossos de grandes mamíferos, ele reinou por milênios sobre a América do Norte. Depois de 10.000 anos desaparecido, ele voltou à vida. A Colossal Biologics se tornou a primeira empresa da história a recriar um animal extinto em laboratório. Não um clone, isso ainda está fora do alcance da biologia moderna, mas um híbrido geneticamente modificado capaz de expressar características do lobo terrível original. Foram modificadas cerca de 20 regiões específicas do genoma de lobos modernos. Características como tamanho corporal ampliado, musculatura reforçada, estrutura óssea robusta, mandíbula mais poderosa, mudanças na vocalização e até traços comportamentais associados ao predador ancestral. O animal nasceu saudável, estável, vivo. Esse marco abriu oficialmente a era da desextinção, mas também abriu perguntas profundas. Que lugar um animal recriado deve ocupar no mundo moderno? Será ele realmente o que pensamos que é, ou apenas uma versão reinterpretada pela tecnologia? De qualquer forma, o lobo terrível voltou. E com ele, a certeza de que o impossível está sendo reescrito. 2. O mamute lanoso, o gigante que o gelo não conseguiu apagar. Pense no frio mais intenso que você já sentiu. Agora, imagine viver inteiramente dentro dele. É assim que viviam os mamutes lanosos. Criaturas monumentais com até 6 toneladas. Presas curvas de mais de 3 metros e uma pelagem densa como um casaco natural, esculpido para o gelo. Eles sobreviveram a eras glaciais, tempestades brutais e mudanças climáticas devastadoras. Mas não sobreviveram ao aquecimento natural do planeta e à pressão humana. Ainda assim, deixaram um presente para o futuro: corpos congelados quase intactos. Mamutes encontrados na Sibéria possuíam pelos preservados, músculos, órgãos internos, até seu conteúdo estomacal. Mas o DNA, apesar de abundante, está incompleto. O tempo fragmentou o que antes era um código perfeito. A solução? Usar o elefante asiático como molde biológico. Cientistas estão inserindo genes responsáveis por resistência ao frio, pelos espessos, gordura subcutânea, hemoglobina adaptada ao gelo e metabolismo de baixa temperatura no genoma do elefante. O resultado será um animal híbrido, não um mamute puro, mas um elefante adaptado ao Ártico, capaz de ocupar o papel ecológico que seus ancestrais desempenhavam. E por que trazer um mamute de volta? Porque eles podem ajudar a restaurar ecossistemas inteiros. Eles podem compactar a neve, derrubar árvores e manter as tundras funcionando como enormes geladeiras naturais, que retarda o derretimento do permafrost.
Um mamute pode ajudar a reduzir emissões de carbono. A previsão otimista 2030. O mundo talvez veja um mamute nascer. 3. O Dodô. O aviso que a humanidade ignorou. O Dodô representa algo maior do que sua própria espécie. Ele é o símbolo da extinção causada por nós. Uma ave pacífica, incapaz de voar, que vivia na Ilha Maurício sem predadores naturais. Quando humanos chegaram, trouxeram consigo ratos, porcos e macacos. E a caça descontrolada. Em menos de um século, o Dodô desapareceu. Mas agora, 300 anos depois, cientistas querem corrigir esse erro histórico. A estratégia envolve comparar seu DNA preservado com o de seu parente mais próximo, o pombo de Nicodar. A partir dessa comparação, os cientistas identificam diferenças estruturais, genes relacionados ao tamanho corporal, densidade óssea, incapacidade de voo, características comportamentais e padrões de plumagem. O objetivo é editar o genoma do pombo, transformando-o em um organismo capaz de gerar uma espécie funcionalmente semelhante ao dodô. Se isso ocorrer, será a primeira vez que uma ave extinta retornará pela engenharia genética. E com ela, um alerta silencioso da história. Se destruímos, podemos tentar remediar, mas não sem consequências. 4. Tigre da Tasmânia. A última sombra da Austrália selvagem. O tilacino, ou tigre da Tasmânia, não era um felino. Era um marsupial carnívoro, único em sua forma, em seu comportamento e em sua história evolutiva. Ele tinha listras nas costas, mandíbula extremamente aberta e hábitos noturnos. Dominou ecossistemas inteiros, até que o ser humano chegou com suas armas, sua expansão territorial e seus preconceitos sobre predadores. Em 1936, o último tilacino morreu em um zoológico. E desde então, avistamentos nunca confirmados alimentam a esperança de que ele ainda exista. Agora, pela primeira vez, essa esperança tem base real. Cientistas estão reconstruindo todo o seu genoma a partir de amostras preservadas. Mas há um desafio monumental. Marsupiais têm reprodução completamente diferente. O tilacino nasceria minúsculo, ainda subdesenvolvido e precisaria crescer dentro de uma bolsa marsupial. Isso exige não apenas a edição genética correta, mas também compreensão detalhada do desenvolvimento embrionário e pós-embrionário. Ainda assim, os avanços são impressionantes. Modelos computacionais, edição CRISPR e estudos anatômicos já permitiram recriar partes essenciais do genoma animal. A previsão é ousada, mas real. Dentro da próxima década, o primeiro tilacino moderno pode nascer. E, com ele, talvez o retorno de um fantasma da floresta australiana. 5. O pombo passageiro, do céu escurecido ao silêncio absoluto. Imagine olhar para o céu e vê-lo escurecer por horas. Não por causa de uma tempestade, mas porque bilhões de pássaros cruzavam o horizonte ao mesmo tempo. Isso era o pombo passageiro. No século XIX, ele era a ave mais abundante da América do Norte. Em pouco mais de 100 anos, foi exterminado pela caça e pela destruição de florestas. O último exemplar, Marta, morreu em 1914. E desde então, avistamentos nunca confirmados alimentam a esperança de que ele ainda exista. Agora, cientistas estão tentando recriar uma versão funcional dessa espécie, usando o pombo de bando como base genética. Mas aqui entra um desafio diferente. Não basta recriar a aparência. É preciso recriar o comportamento, que era extremamente complexo. Os pombos passageiros
Viviam em grandes colônias, migravam em rotas específicas, se alimentavam de forma sincronizada. Dependiam uns dos outros em escalas gigantescas. Isso significa que, para trazê-los de volta, precisamos entender não só o DNA, mas o instinto. Se o céu algum dia voltar a escurecer com essas aves, será uma das maiores ressurreições ecológicas da história. 6. Smilodon, o predador que a evolução deixou para trás. Quando pensamos em pré-história, pensamos nele, o tigre dentes de sabre. O Smilodon era musculoso, resistente e imponente. Suas presas longas, como lâminas, são ícones da megafauna. Mas, ao contrário de outros animais da Era do Gelo, o Smilodon está preso no passado. A biologia moderna não consegue trazê-lo de volta. Pelo menos não ainda. O motivo é simples. Ele não possui parente vivo suficientemente próximo para servir de molde genético. Sem esse molde, a desextinção atual se torna biologicamente inviável. 7. O leão das cavernas, o fantasma do gelo que ainda tem DNA. O leão das cavernas não vivia apenas em cavernas, mas foi nelas que seus corpos congelados foram encontrados. Filhotes preservados no permafrost da Sibéria com pelagem, músculos e até órgãos internos quase intactos, oferecem uma janela genética extraordinária. Além disso, ele tem um parente vivo e compatível, o leão moderno. Isso coloca o leão das cavernas entre os candidatos mais fortes para a desextinção. 8. Rinoceronte lanudo, o colosso do gelo que pode voltar. O rinoceronte lanudo é um gigante quase mítico. Ele coexistiu com mamutes, bisões, humanos pré-históricos e desapareceu há mais de 10 mil anos. Mas, assim como os mamutes, há alguns seus corpos congelados no permafrost. A diferença crucial: seu genoma já foi sequenciado com alta precisão. O parente vivo mais próximo, o rinoceronte de Sumatra, pode servir de base genética, e cientistas acreditam que esse é um dos projetos mais viáveis de toda a lista. 9. A moa, o gigante silenciado da Nova Zelândia. As moas eram aves gigantes, algumas do tamanho de girafas, e desapareceram apenas há 600 anos, exterminadas pelo impacto humano direto. Mas, apesar de termos DNA preservado, a desextinção da moa enfrenta um enorme dilema. Não existe um parente vivo compatível. Seus parentes mais próximos, pequenos tinamídeos da América do Sul, não têm como gerar um embrião desse porte. A diferença biológica é gigantesca. Isso faz da moa uma espécie presa entre o possível e o desejável. Podemos imaginá-la, mas não recriá-la ainda. 10. O milodonte, a preguiça gigante que sobreviveu ao tempo. Em 1895, exploradores no Chile encontraram algo inacreditável: peles com pelos, tecidos moles e até fezes fossilizadas de um animal que sumiu há mais de 10 mil anos. Era um milodonte, uma preguiça terrestre gigante. O DNA recuperado é excepcionalmente bom, mas o problema é ainda maior do que da moa. Não existe no planeta nenhuma espécie capaz de gestá-lo. As preguiças modernas pesam poucos quilos. O milodonte pesava centenas. A única solução possível seria um útero artificial, tecnologia que hoje ainda engatinha, mas que amanhã pode se tornar real. Se isso acontecer, o milodonte poderá caminhar novamente pelas florestas da América do Sul. Agora eu pergunto: qual desses animais você acredita que deveria voltar?
E qual deles deveria permanecer apenas na memória da Terra? Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que ainda acha que o Dodô é só uma piada ou que o tigre dentes de sabre nunca existiu.